101. A palavra do Mestre. Vai, disse o Mestre ao anjo da mensageria, dizer aos homens, filhos de Deus, lá na terra, que a dor não foi bem interpretada, como eu queria, e que a interpretação dos homens, por isso mesmo, aberra. Dize a eles que a dor não é lição bem feita, nem mal feita sequer, mas apenas a mera advertência, a disciplinação, a punição da justiça que a eles espreita, para que, do amor e da ciência, tenham e vivam a boa consciência. Dize que o reino de Deus, que é deveras interior, deve ser descoberto e exposto pelos trabalhos de amor, de verdadeira sabedoria, participando assim do divino Criador, e que o dolorismo que medra pelo mundo infeliz é coisa inventada pelo homem, por ele que assim o quis, porque na harmonia está a felicidade, proclama o divino juiz. 7 nota. Como já mencionado anteriormente, conforme o ensinamento do autor, leia-se Divino Emanador. Fim de nota. 102. A consolidação. Sobre a França do século XIV, Jesus ordenara que se restaurasse a excelsa doutrina que deixara, a verdade que era e é, com nada de invento já seus, assim como será eternamente a doutrina de Deus. Vindo João Hus, o berço da restauração, o começo, morreu numa fogueira, porque o mundo foi-lhe o tropeço, mas deixou a chama do ideal renovador, e vindo o Lutero, conseguiu a liberdade de culto, espalhando o livro severo. Logo mais veio Giordano Bruno, inteligência brilhante, que enfrentou a besta e, pelo seu trabalho tão fulgurante, morreu queimado, preparando a Kardec o terreno da codificação, dela que foi o berço para que no Brasil se fizesse a consolidação. 103. Aspas. O corpo astral, ainda que mais sutil e mais perfeito que o terrestre, não é imortal como a mônada que contém. Transforma-se, varia, conforme os meios que atravessa. O espírito modela-o, modifica-o perpetuamente, a sua imagem e semelhança, não o abandonando, porém nunca. E se pouco a pouco o vai despindo, é porque pouco a pouco se vai vestindo de novas substâncias mais etéreas. Fecha aspas. Grandes iniciados. Sejam quais forem as concordâncias ou discordâncias dos antigos conceitos sobre o perispírito, a realidade é que ele acompanha a centelha ou mônada espiritual sempre e sempre, até se tornar luz divina, que é o segundo estado de Deus. Quem puder observar perfeitamente o perispírito de um homem, encarnado ou desencarnado, terá do homem o justo retrato, a justa medida, porque nele tudo se encontra registrado, seja o favorável, seja o desfavorável. As experiências psicométricas feitas no plano carnal ou no espiritual provam isso totalmente. Quem, como encarnado, sabe procurar o melhor para o seu corpo físico, também deve procurar o melhor para o seu perispírito, ele que será sempre o seu verdadeiro corpo, até mesmo quando tenha atingido aquele grau supremo. Seria importante perguntar todos os dias: como estará o meu corpo astral? Porque ele transcende ao nascer e morrer, estando ligado ao espírito de modo fundamental, sendo sempre o seu reflexo, a sua exposição. Quem nasce o traz com o seu lastro, e quem morre o transporta com o que mais tenha feito de bom ou de ruim. 104. Aspas. Se, pois, o teu corpo for todo lúcido, sem ter parte alguma tenebrosa, todo ele será luminoso e iluminar-te-á como uma luzerna de brilhante luz. Fecha aspas. Lucas, capítulo 11.
Jesus figurou o olho interno como sendo a luz do Espírito. Este olho, nas iniciações antigas, era feito de sabedoria e de virtude, ao que conduzia à doutrina, à iniciação. Realmente, quem conhece e age bem nunca será portador de trevas. Cumpre ter muito cuidado com as compras de simulacros religiosos, pois ninguém iludirá a lei de Deus e sua justiça com os engodos inventados por homens e postos em comércio. 105. Amor e não dor. Prendei-vos ao amor, tende paixão à fraternidade, estendei a vossa dádiva, amparai ao pobre irmão, enxugai o amargo pranto, secai-o com a bondade, para viverdes em graça e nela terdes libertação. Caridade quero, diz a Escritura, e não sacrifício. E Jesus confirmou, pedindo amor, saber e ideal, porque a dor é filha do erro e do vosso malefício, enquanto a piedade vence, quebranta o grande mal. Pensai a ferida, vestiu-o nu, amparai ao aleijão, que a bondade encerra a graça na sua estrutura, abraçai o órfão, dai-lhe carinho e celeste pão, e de Deus tereis a luz, a paz e muita ventura. Procurai saber, pensar e agir no seio da bondade, porque o amor é a lei que supera o formalismo, e aquele que ao bem se entrega é feliz de verdade, porque a verdade liberta, como diz o Espiritismo. Não causeis a dor sob qualquer pretexto, ó irmãos, procurando antes, pelo amor, estender a felicidade. Deixai também de adular a dor, que os sonhos vãos são os que prendem ao homem nas garras da inatividade. Eis a moral, o amor, a revelação, o saber e a virtude, as 5 armas de Deus com as quais deveis combater. Com elas entrareis na luta e vencereis com amplitude, transformando o mundo na batalha de ao mal remover. Abandonai as ladainhas doloristas, entregai-vos ao bem, que Deus, para sofrer, a seus filhos nunca os faria. A dor é disciplinação, mas não edifica jamais alguém, porque a edificação vem do amor e da pura sabedoria. Abandonai aos falhos conceitos, vinde viver a nobreza, que nos mundos felizes ninguém louva aos sofrimentos, e se a dor vos atacar, combatei-a com muita justeza, pensando no amor que deveis, como dizem os testamentos. Observai o Consolador, o fiel instrumento de ilustração, que o Cristo vos legou, pagando o preço daquela cruz. Batalhai com as armas do Senhor, fazei a justa renovação, construí um mundo novo, sede na terra os filhos da luz. 106. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis aqui estou eu, que acrescentarei sobre os teus dias 15 anos. Fecha aspas. Isaías capítulo 38. As leis em que se desdobram a grande lei são justas sem serem implacáveis. Quem sabe, pensa e age conforme a ordem divina, obtém por isso o concurso de recursos provindos do soberano poder de Deus. Muita gente há que fala em derrogação da lei, confundindo a lei do Decálogo, os 10 mandamentos, com as leis regentes dos fenômenos anímicos e cósmicos. O que cumpre saber é o seguinte: os 10 mandamentos não mudam em sua essência, enquanto as leis regentes de fenômenos cósmicos ou anímicos podem variar na aplicação, consoante a conduta dos indivíduos ou das coletividades, porque as leis de menor expressão cedem às de maior. Por isso mesmo, como a moral e o amor são leis superiores, aquele que mais envergadura tiver nesses fatores obterá do mundo espiritual os recursos e sujeitará as leis menores do mundo físico. 107. Todos os artífices de ídolos são nada, e as suas imagens tão prezadas não lhes aproveitarão,
Eles mesmos são testemunhas para sua confusão de que os seus ídolos não veem nem entendem. Fecha aspas. Isaías capítulo 44. Não é preciso repetir o que diz a lei de Deus sobre os crimes da idolatria. Para maior comprovação da assertiva da lei, lembremos que Jesus veio ao mundo para derramar do Espírito sobre a carne, como está escrito nesse mesmo capítulo, para aumentar a revelação e ir desaparecendo a idolatria. Quanto à lei de Deus, ela dá testemunho da revelação, pois Moisés a recebeu de anjos ou espíritos, posto que Deus, o Ser Infinito, não se individualiza para falar pessoalmente a ninguém. Jesus, o emissário máximo, falou com os anjos ou espíritos, não com Deus. Foi ao Tabor falar com Moisés e Elias, não com Deus. Na hora da crucificação, teve o amparo de um anjo ou espírito, não de Deus diretamente. O manobrismo clerical, por isso mesmo, para Jesus não parecer menos do que Moisés e muitos outros, fez com que Jesus fosse o próprio Deus. Entretanto, para quem quiser pingar os is, tudo é muito simples. Para ser simples, basta respeitar a revelação, a comunicabilidade dos espíritos, anjos ou almas. 108. Suprema traição. Por 36 séculos Jesus foi anunciado. A vir da gentes constituir o supremo delegado, tendo o Espírito sem medida, fermento de glória, a expor a graça de Deus ao conquistar a vitória. Como divino molde, foi dezenas de vezes cantado, e o derrame de Espírito 19 vezes somado. Esta conta, irmãos, é parte do Velho Testamento, representando a missão do Cristo no seu advento. Em João, capítulo 16, tratou do Consolador, como anunciante de fato, mediúnico e são informador. Nada de cleresias, ídolos, vestes fingidas e aparatos mundanos ou discursos falazes e sem fatos. Nos Atos 1, 2, 7, 10 e 19, a verdade, a grandeza da missão do Cristo em tom de liberdade. Os Espíritos comunicando, os apóstolos em alegria, a revelação em pleno curso, o Consolador já esfusia. Depois, infelizmente, as trevas descem e cobrem tudo, porque Roma persegue a revelação, o Consolador é mudo. São mortos os profetas, a legião da verdade é batida. O preço da cruz é atraiçoado, Roma se diz garantida. Idolatrias, inquisições e trevas invadem a humanidade. A missão do Cristo cessa, já não caminha a sã verdade. Os séculos aguardam outros dias, quando Elias tornará, para se chamar Kardec na codificação que promulgará. 109. Aspas. Porque eles cada dia me buscam e querem saber os meus caminhos, como se fora gente que tivesse praticado a justiça e não houvesse abandonado a lei do seu Deus. Eles me fazem suas perguntas sobre os juízos da minha justiça, querem chegar-se a Deus. Fecha aspas. Isaías capítulo 58. Sem dúvida que o bom filho medita sobre a moral, o amor, a revelação, o saber e a virtude, e procurando pôr em prática o que elas significam, chega a obter o que deseja, porque chega a obter merecimento. O capítulo é grandioso, é de fato estuante de sabedoria, porque lembra aos cultivadores da revelação que se afastem de formalismos idólatras, de fingimentos e de exteriorismos pagãos. Disso que enche o mundo e põe a perder muita gente. Quem quiser saber bastante, ou mesmo tudo, sobre o jejum que Deus aceita, o jejum que é celestial, que leia o capítulo todo. 110. Aspas. O que imola um boi é como o que mata um homem. O que sacrifica uma res é como o que deita os miolos fora a um cão. O que oferece oblação é como o que oferece sangue de porco. O que se lembra de queimar incenso é como o que bendiz a um ídolo.
Todas estas coisas gostaram eles de fazer, andando nos seus caminhos, e a sua alma se deleitou nas suas abominações. Fecha aspas, Isaías capítulo 66. Em Jesus Cristo subsistem duas verdades inconfundíveis. Uma é lembrar para sempre que Deus é Espírito e verdade, querendo que seus filhos assim venham a ser. A outra é fazer saber que veio ao mundo para batizar em revelação, para dar cabo da idolatria, para findar com tudo quanto é fingimento e paganismo.